Olá, meus irmãos de Boa Esperança, de Jardim Letícia. Bom estar com vocês mais uma vez nesse canal. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 44, nos diz assim: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo. Esta foi a informação de Jesus Cristo aos seus discípulos. Informação determinante, afinal, o Mestre, aquele que reuniu aí o grupo apostólico, agora faz uma revelação muito interessante, dando conta de que ele, o Senhor, amigo, aquele que caminhou com os discípulos, seria entregue nas mãos dos homens e, por consequência, seria crucificado e morto. Diante dessa revelação, diante dessa rica informação, qual seria a sua atitude se você estivesse nessa ocasião? O que veremos agora é como os discípulos, não obstante essa fala determinante de Jesus Cristo, como os discípulos reagiram, mostrando assim o quanto nós somos pequenos, mostrando assim o quanto nós somos mesquinhos, mostrando assim o quanto nós precisamos, no exercício da fé, nos tornarmos mais parecidos com Ele. Sim, somos de Jesus Cristo, mas a nossa natureza caída insiste em nos trair, insiste a fazer com que nós assumamos posturas que não deveríamos. Isso aconteceu com os discípulos. Jesus Cristo faz essa revelação, ele dá conta de que o Filho do Homem seria entregue, crucificado e morto, e não obstante essa revelação, percebam, os discípulos estão reunidos e queriam saber quem dentre eles era o maior. Veja, na sessão seguinte vem assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Percebam que os discípulos estavam querendo saber dentre eles quem era o maior. Olha a necessidade de ser maior. Olha a necessidade humana de ser superior. Porque quando fala em maior ou superior, pressupõe alguém menor ou inferior. Percebe que eles estavam indo na contramão do Evangelho. Aquele que é maior por excelência, aquele que era superior por excelência, aquele que é perfeito, santo, aquele que transcende a tudo e a todos, se fez pequeno à medida que se encarnou, à medida que se fez homem, assumiu a humanidade, logo ele se humilhou. No entanto, os seus discípulos queriam saber quem era o maior. E aí Jesus, de forma muito interessante, pega uma criança e diz o seguinte: criança é símbolo da pureza, criança era tido como alguém que também não tinha valor, tanto é que por diversas vezes ele teve que sair em defesa das crianças, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais também é o reino de Deus. Então as crianças rejeitadas, Jesus pega essa criança e fala: se vocês receberem essa criança, a mim me recebem. Ou seja, ser maior é acolher aqueles que efetivamente são inferiores. Eu tenho muita dificuldade nessa questão de querer ser maior, de querer ser melhor. E a minha humanidade muitas vezes pode desejar isso, pode querer isso de forma muito sutil, porque eu prefiro ser melhor do que eu fui ontem, do que ser melhor do que o A ou o B. Porque para eu ser melhor do que A e o B, significa dizer que o A e o B são piores. Penso que isso vai na contramão da fé, no sentido de que a fé nos iguala, né? O Evangelho nos iguala, uma vez que o Evangelho diz que todos nós, sem exceção, pecamos e estamos destruídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém perfeito, não há ninguém que possa alegar inocência. Então o Evangelho de Deus nos iguala no sentido da nossa pecaminosidade, e o Evangelho de Deus também nos iguala no sentido de termos recorrido à mesma fonte de salvação, a saber, Jesus Cristo. Portanto, essa é a primeira crítica de Jesus Cristo a esses discípulos que, não obstante receber essa informação de que Jesus seria preso e crucificado, eles estavam querendo saber quem era o maior. Nós insistimos nisso, né? Sempre queremos ser o maior e o melhor. E o grande perigo disso é que, em nome desse querer ser maior ou menor, nós prejudicamos aquele por quem Cristo morreu. Uma outra situação que nós vamos verificar aqui na sessão seguinte é que, versículo 49 diz o seguinte:
Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e nos proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Outro comportamento aqui complicado desses discípulos. Percebam, é como se João dissesse: tudo bem, Senhor, entre a gente da fé não existe maior ou menor, porque somos da mesma fé, lemos da mesma Bíblia, frequentamos a mesma igreja, participamos da mesma escola dominical, enfim, somos todos aqui iguais. Mas em relação aos de fora, aí não, aí há uma diferença. Então Jesus, segundo o título da Bíblia aqui, vai trabalhar a questão da tolerância, né? João questionou o fato de alguém estar expelindo demônio. E o texto é muito claro: Senhor, vimos alguém expulsando demônio, só que ele não anda conosco, ele não é um de nós. Então essa prerrogativa de exorcismo, ela é nossa, eles não podem. E Jesus mansamente diz o seguinte: João, aquele que não é contra nós é a favor de nós. Ou seja, aquele que, não obstante, não lê na mesma Bíblia nossa, não frequenta a mesma igreja nossa, não fala a nossa linguagem evangélica, contudo, faz o bem, faz aquilo que é correto, faz aquilo que é íntegro, faz aquilo que é justo, esse não é contra nós, logo ele é a favor de nós no que diz respeito a valores, no que diz respeito a princípios, no que diz respeito a comportamento ético, e nós devemos entender e aceitar o fato de que Deus se utiliza deles também, inclusive. O fato é que nós, nessa fé, muitas vezes reduzimos ou tentamos reduzir ou limitar a ação de Deus com a sua capacidade de habilitar todos os seres humanos criados à sua imagem e semelhança na prática do bem. A questão da graça comum que nós aprendemos com muita propriedade aí nas nossas escolas dominical, ok? É a ação de Deus na vida de todos os seres humanos, habilitando a prática do bem, a prática daquilo que é correto, a prática daquilo que é reto, a prática daquilo que é justo, a prática daquilo que é reino de Deus. Então Jesus ensina sobre a tolerância. Tolerância pode soar como um modismo, né? Não. O mundo é plural e nós devemos aceitar. Nós devemos respeitar quem pensa diferente e, sobretudo, caminhar com aqueles que, não obstante pensar diferente da gente, mas praticam a mesma bondade que eu e que você praticamos, reproduzindo a vontade de Deus, reproduzindo agora a proposta, a filosofia do reino de Deus. Finalizando, uma outra coisa que nós vamos observar nessa passagem, depois da fala de Jesus Cristo, de que ele seria preso e crucificado, surge um terceiro cenário aqui, a partir do versículo 51. Jesus agora sai com seus discípulos e eles pretendem ir para Jerusalém, e no caminho passa em Samaria. E os samaritanos perceberam que eles eram judeus. O texto diz que os samaritanos não quiseram dar hospedagem a Jesus e os discípulos. João e Tiago, vendo esse cenário, fizeram a seguinte proposta indecente a Jesus Cristo: Senhor, queres que oremos a Deus para que ele envie fogo do céu e queime todo mundo? Coisa interessante, né? Somos nós. Essa é a nossa natureza. Somos do reino, pertencemos a ele, mas se nós não vigiarmos as nossas tendências, vamos fazer sempre essa proposta aqui e cheio de bondade no coração. E Jesus, porém, voltando-se, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, a atitude de vocês denuncia o fato de vocês não compreenderem a filosofia do reino. De que espírito, ou seja, de que proposta o reino caminha, ou em que proposta o reino caminha. Primeiro, vocês não precisam sair em defesa de mim. O fato deles não abrirem a porta para mim, vocês precisam entender que é o curso natural, né? A rejeição ao Cristo pelo homem pecador é natural. Não precisamos sair em defesa de Jesus Cristo. É natural que o homem rejeite o Evangelho. É natural que o homem rejeite a palavra de salvação. É natural que o homem rejeite a proposta de Cristo. Então nós não podemos pressupor que uma postura ríspida nossa em relação àqueles que rejeitam Cristo, aqueles que rejeitam a nossa mensagem,
vai fazer com que tais pessoas mudem a proposta dos seus corações. Não. É a natureza caída. Nós éramos isso. Eu era isso. Você era isso. Por isso Jesus vai dizer o seguinte: vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, vocês não compreenderam a proposta, a filosofia do reino de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É como se Jesus quisesse dizer o seguinte: ao invés de vocês queimarem ou orarem a Deus para que eles sejam queimados, que tal vocês viverem uma vida cristã de tal forma a ponto de provocar no coração deles o desejo de pelo menos ouvir você e ouvir aqueles que pertencem à fé e, quem sabe, convencido pelo Espírito Santo de Deus, fazer parte do mesmo segmento que você faz. Ou seja, não é com essa proposta de violência, não é com essa proposta de agressão, isso em nome de Deus. Não pode. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem não é quanto ao fato de que nós não podemos ficar preocupados porque rejeitaram a Cristo, uma vez que essa é a tendência natural. Mas também tem como proposta sinalizar o seguinte: o fato de nós nos inquietarmos ante as portas fechadas. Ou seja, ninguém quis dar hospedagem. A vida é assim. Nem sempre aquilo que queremos será realizado. Jesus está ensinando exatamente isso. Quem falou que tudo que vocês desejarem será realizado? Lembra da passagem? As raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ou seja, seguir o Cristo não é garantia de vida mansa. Seguir o Cristo não é garantia de que teremos tudo porque você é de Jesus. Não, as portas se fecham. E seguir a Cristo é ter a certeza de que, não obstante as portas fechadas, existe uma porta aberta para sempre. Lembram? Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já vos teria dito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, o que Cristo nos orienta é que nós coloquemos os nossos corações naquilo que é eterno, naquilo que a traça e a ferrugem não consomem e o ladrão não rouba. Para além disso, muitas vezes as portas se fecharão. Nem sempre obteremos aquilo que desejamos. Não obstante, pertencemos ao Senhor da vida. Percebam que, diante dessa grande mensagem reveladora de que Cristo seria preso, morto, os discípulos manifestaram aí a sua natureza caída. Que Deus nos dê a graça de, diante da informação, lendo a palavra de Deus, sabendo o que aconteceu com o nosso Senhor, que Deus nos dê a graça de olharmos com mais alegria, com humildade, os da fé, entendendo que a igreja ela é plural, a igreja ela é plural, ninguém pode pretender ser superior a ninguém. Nós precisamos olhar com mais amor e com carinho aqueles que não professam a nossa fé, porque, não obstante não professar a nossa fé, foram criados à imagem e semelhança de Deus e logo são objetos do amor de Deus e do desejo de que eles se convertam à fé. Mas enquanto eles não se convertem à fé, ou ainda que não venham se converter à fé, devem ser tratados com toda a dignidade e respeito. Devemos entender que nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. As portas muitas vezes se fecharão. Mas o importante é que estamos no caminho, ou Cristo está conosco, sendo as portas estando abertas ou não. Somos dele, porque Cristo nos basta, Ele é suficiente para cada um de nós. Eu espero ter contribuído para o seu fortalecimento, meus irmãos de Jardim Letícia, de Boa Esperança. Eu espero que o Evangelho vá ao encontro do coração de vocês, dos nossos corações, fazendo com que cada dia mais nós sejamos refeitos à imagem e semelhança daquele que morreu por mim e por você. Que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde. Amém.